Bom dia. Bom dia, hoje eu quero gravar esse vídeo para falar sobre dízimo. E hoje nós vamos destruir a ideia de que dízimo existe em 2025. Não existe dízimo na nova aliança. Vamos ver isso? Na velha aliança houve uma questão muito difícil de compreensão, porque as pessoas, desculpe falar, mas as pessoas não sabem ler. 90% dos brasileiros não sabem ler. Que pena. Se nós chamássemos 5 professores neutros que não opinam para religião, nem para partidos políticos, nem para ideologias, nós teremos talvez 5 mestres ou PhD em português, literatura, para ler e aceitar o que está escrito. Vamos ver essa questão em Gênesis capítulo 14. Houve uma guerra entre 4 reis, mais 5 reis, 9 reis. Esses 9 reis lutaram e dentre eles estavam o comando de Abraão para ser contra e resgatar o seu sobrinho Ló, que estava sendo levado cativo. Se você ler o capítulo 14 todo de Gênesis com muita atenção, você vai ver então que o rei de Anrafel, o rei de Sinar, o rei de Arioque, o rei de Elazar, o rei de Quedalaomer, eles brigaram, lutaram e venceram, e eles levaram Ló preso, como todo o seu despojo de guerra foi levado junto. Então, 5 perde, 4 ganha, ou 4 ganha, 5 perde, e o que fica em voga não é os bens, mas o desastre que Abrão estava para causar. Porque Abrão, desobedecendo a Deus, mentiu para Abimeleque que a mulher era sua irmã e não era sua esposa, embora ele mentiu 50%, mas eu acho que mentira, 0,5% é mentira, né? 50% é mentira. Mas vamos falar então da questão da saída de Harã. Quando o Criador apareceu para ele e ele falou com ele, falou: sai da sua terra e da sua parentela e eu lhe darei uma terra, e todas as pessoas já sabem disso. Meus queridos, o que mais é importante você saber nessa questão é algo muito importante, preste muita atenção. Sai da sua terra e da sua parentela. Era uma ordem direta a Abrão. E Abrão não obedeceu ao Criador. Ele saiu de sua terra, mas ele levou o seu sobrinho Ló. O seu sobrinho é o primeiro escalão do parentesco, não é mesmo? Então ele desobedeceu ao Criador. 13 anos depois, o Criador fala com ele novamente. Por quê? Porque ele havia abandonado, deixado de vez Ló e seguiu sozinho, sem Ló. Quando você está sem Ló, você ouve a voz do Criador. Você não pode ter nenhum Ló na sua vida. Você tem que obedecê-lo sozinho, você e ele e você. A questão é que nós nos atrelamos às religiões, às crenças, os credos, à igreja A, B, C ou D, e nós não vamos com o Criador para lugar nenhum, porque ele não vai conosco. Não vai mesmo. Então, meu querido, Ló, além de passar por todo Abrão passar por toda essa situação, ele ainda não era Abraão, ele era Abrão, o velho homem. O velho homem Abrão viu que o seu sobrinho Ló estava sendo levado cativo, então ele chamou dentre as pessoas de sua casa alguns homens, mais de 300 homens, e chamou 3 aliados. E o nome dos aliados está em Gênesis 14, que era Aner, Escol e Manré. Preste bem atenção nesses 3 homens. Dentre todas as pessoas que foram com Abraão, parece que são 318 homens, nascidos em sua própria casa, o que significa que quando ele saiu, presta bem atenção, que ele saiu de Harã para ter 318 homens nascidos em sua casa, dentre todo o contexto, nós temos então alguns homens para lutar a favor de Abraão, para que resgatasse o seu sobrinho Ló. Eu quero ser bem rápido. Se você ler o texto todo, eu gostaria que você lesse na sua casa, de Gênesis 14 até o versículo, Gênesis 14, do versículo 18 até o versículo 24.
Então lá está escrito assim que Melquisedeque, que era rei de Salém, futura Jerusalém, ou Jerusalém, é a mesma cidade, Jerusalém, que está escrito lá em Hebreus capítulo 7, que Melquisedeque era rei de Salém, que era rei da paz, que era rei de Jerusalém, ou Yal-Shalem, como nós gostamos de pregar a verdade, né? Jerusalém não existe, é Yal-Shalem. Yal-Shalem é a cidade que eles falam Jerusalém. Bom, então aqui nós temos aqui o texto e o contexto. Melquisedeque, rei de Salém, levou pão e vinho. Presta bem atenção, ele levou pão, comida e bebida para eles lá na guerra. Naquela época não é igual hoje, que você vai à guerra, você leva comida, esquenta comida e come. Naquela época ele tinha um aliado e Melquisedeque, sabendo da necessidade de ajudar e socorrer Abrão, o velho homem, Abrão, porque o Criador tinha uma promessa com ele, tinha um propósito com ele, Melquisedeque, sabendo disso, foi lá levar pão e vinho para eles. Presta muita atenção o que Melquisedeque foi lá fazer. Ele foi levar pão e vinho. Se você ler o texto, você vai ver então que Abraão deu de cima do exército, venceu a guerra, e aí então agora acontece algo muito maravilhoso. Ele pega dos despojos da guerra para pagar aquilo que os rapazes comeram. Presta bem atenção. Abrão, o velho homem, pega os despojos da guerra, 10% dos despojos da guerra. O dízimo era uma lei entre as nações, naquele tempo, que tirava 10% para quem levasse a boia, a comida lá na guerra. Então esses 10% ficou assim. Presta bem atenção, versículo 23 e 24. Juro que desde um fio de correia, de um sapato, não tomarei nada de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abrão. O Abrão disse, eu não quero nada de vocês, nada. Eu não quero despojo de guerra, eu não quero dinheiro, eu não quero ouro, eu não quero prata, eu não quero nem uma correia de um sapato, para que vocês depois não saiam falando por aí que foi vocês que me enriqueceram, porque a minha riqueza vem do Criador, a minha riqueza vem do meu Criador. O versículo 24 ele fala assim, eu não quero nada para mim, versículo 23, final do versículo 23, eu não quero nada para mim, mas salvo tão somente, eu quero, para os rapazes, os jovens, os homens que foram comigo, Aner, Escol e Manré, estes que tomem a sua parte. Você vai ver no versículo 24 que Abrão estava pagando o que os rapazes comeram e deu o dízimo em forma de pagamento a Melquisedeque. É só você ver, é só você ler, é só você acreditar no que está escrito aí. Então ele disse, olha, salvo tão somente, eu não quero nada para mim, salvo tão somente o que os rapazes comeram e a parte que toca os homens que foram comigo. Então ele tirou os despojos da guerra e pagou a comida que os rapazes comeram, que está escrito no versículo 24, salvo tão somente o que os rapazes comeram. Eu quero pagar a boia, o restaurante, quero pagar a comida que eles comeram e beberam, que Melquisedeque levou lá. Eu mesmo não quero nada. Se você então, eu estou lendo aqui várias traduções de Bíblia, se você agora abrir a sua Bíblia, você vai encontrar lá em Hebreus, capítulo 7, eu já deixei separado aqui para nós vermos em várias traduções, né? Aqui em Hebreus, capítulo 7, está escrito assim, ora, verdadeiramente os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos. Levi tinha 11 irmãos e ele tinha ordem, segundo a lei, presta muita atenção, eles tinham ordem, segundo a lei de Moisés, de tomar o dízimo do povo, isto é, das 11 tribos. 11 tribos juntava os despojos da guerra, que era mantimento, para que haja comida na minha casa. Comida na minha casa. Os levitas não receberam um palmo para plantar na terra prometida, eles não tinham terra. Eles cuidavam do serviço sagrado ao Criador. E isso era muito importante. No desfecho final você vai entender claramente que não tem que pagar dízimo, nunca mais, eternamente não existe dízimo na nova aliança, não existe dízimo para você pagar, não existe dízimo, ponto final. Agora olha só o texto, vamos ler o texto. Os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, eles têm ordem para receber o dízimo, para receber
os alimentos, para que haja alimento na minha casa, como está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo de 6 a 10. Lá está escrito que é as 12 tribos de Israel. Lá não está escrito que é o Jorge de Patos de Minas, o Jorge de Brasília, o pastor André, o pastor Zezinho, o ancião Zé, o Antônio, o Rodrigo, Lelé. Não. Lá está escrito que a tribo de Levi tem ordem de receber o dízimo em nome de Deus. Deus não me autorizou a pegar dinheiro em nome dele aqui na terra, porque todos nós somos irmãos. Na nova aliança não existe tribal, não somos tribal. Na nova aliança não existe patriarcas, nós não estamos no sistema patriarcal. No sistema patriarcal existia 12 patriarcas. Por isso o bondoso Criador disse: vossos pais, vossos no plural, pais no plural. Vossos pais me provocaram a ira no deserto. O que isso significa? Hoje há um só Pai, aquele que está nos céus. E o resto, todos nós, somos irmãos de uma só família. Não somos tribal e não temos autorização de pegar dinheiro em nome de Deus de ninguém. Eu não dependo de pastores, não dependo de religião, não dependo de crença, não dependo de credo. Falo a verdade e não estou nem aí com os outros que não falam a verdade. O antídoto contra a mentira é a verdade. E agora vou ler para vocês aqui um texto maravilhoso de Romanos, capítulo 3, versículo 19. Presta bem atenção. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, diz para os que estão debaixo da lei. Tudo que a lei diz é para quem está debaixo da lei. Vou pegar outra tradução aqui e vamos ler agora Romanos, capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você está debaixo da lei, deveria pagar dízimo. Se você está debaixo da graça, você não pode pagar dízimo. Você não pode porque Deus não autorizou ninguém a pegar dinheiro em nome dele. Se tem alguém pegando, são malandros, enganadores, usurpadores, são sequestradores da ignorância daqueles que pagam. Você é um ignorante se você pagar. Você não tem que pagar nada para o seu pai. Os adultos que ajuntam amontoa para deixar para aqueles que são mais jovens. O pai e a mãe trabalham para deixar para os filhos mais jovens. Você que é tenro na idade espiritual deveria ouvir-se a voz do Espírito Santo, lendo as Escrituras Sagradas, acreditando nas Escrituras Sagradas e tendo como primordial amar a verdade no íntimo do seu coração. Meus queridos, a palavra ela é muito forte, a palavra é uma palavra que cabe a nós aceitar, cabe a nós admitir que estamos ou que possamos estar errados. Então, a tribo de Levi recebia dízimo e as 11 tribos pagavam. A tribo de Levi não pagava porque ela não recebeu terra para plantar, para que haja mantimento em minha casa, como está escrito em Malaquias, capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 10. Trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa, e fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Quantas bênçãos que Deus falou nesse texto que vai derramar sobre nós? Uma bênção só. O que o Criador disse é assim: o que eu vou dar a vocês é só uma coisa. Uma bênção tal que dela, desta única bênção que eu vou dar para vocês, lá tem tudo que eu quero dar para vocês. É uma bênção só. Uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Meus queridos, a palavra bênção, ben, e a palavra são, significa filho puro. Ben é filho. Quando você fala Benjamim, Ben-Nadab, Ben-Ur, filho. Ben é filho. É só você abrir o Google e colocar lá. O que significa a palavra ben em hebraico? Significa filho. Derramarei sobre vós uma bênção só. Derramarei sobre vós o meu filho puro e nele vocês têm tudo que vocês precisam. A felicidade, a alegria, a paz, o sossego, a salvação, a redenção, a justiça, a fé, a alegria, porque vós recebestes nele gratuitamente no amado todas as coisas.
todas as coisas. Ele é todo inclusivo. Tudo que você precisa está no Filho, porque o Criador nos abriu a janela do céu e nos deu o seu Filho, nos deu uma bênção tal, que desta única bênção, que é o seu Filho, nele nós temos tudo que precisamos. É isso que ele quis dizer. E o mais interessante, quem pagou o dízimo foi Abrão. Abraão nunca pagou dízimo a ninguém. Abrão, o velho homem, pagou o dízimo. Se você não sabe separar Abrão do Abraão, então você também não sabe separar o Saulo de Tarso com o Paulo, o apóstolo. Você não sabe separar, então, o Simão Barjonas com o Pedro, depois que converteu. Você não sabe separar, então, a esquerda da direita. Você não sabe separar, então, o ladrão da esquerda com o ladrão da direita. Você também não sabe separar Sara com Saraí. Você também não sabe separar Jacó quando Isaac e Esaú, por exemplo, você não sabe separar quem é quem, e Jacó se tornou Israel, como Abrão se tornou Abraão. Abrão se tornou Abraão só no capítulo 17 de Gênesis, versículo 8. E você lê com calma, no capítulo 14, quem pagou o dízimo foi Abrão, o velho homem. Na nova aliança não existe dízimo, nunca existiu e nunca vai existir. Saia da safadagem dos pastores e das religiões e das igrejas que cobram dízimos, que é uma pouca vergonha. Grande abraço, até mais.